Ilá, 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 Isla. Ilá, Ilá. Ilá Podcast. sejam todas, todos e todes bem-vindos ao 5º episódio do Ilá Podcast, o podcast do projeto Quilombolar, Permanecer Negro na Universidade, do curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Meu nome é Flávio Amaral e comigo neste encontro eu converso com Alexandre Barbosa. O Quilombolar, além de suas atividades voltadas à formação de estudantes, pensando articulações entre a psicologia e as questões raciais, atua também com ações que visam o cuidado, os vínculos e a permanência do aluno dentro da universidade. Para isso, conta com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação da UFC através da bolsa do Programa de Apoio e Incentivo à Permanência, o PAIP. No episódio de hoje, conversaremos com o bolsista PAIP do Quilombolar para conhecermos mais sobre as ações do Quilombolar, que aproximam a universidade e os estudantes da cultura negra, enquanto promovem a permanência na universidade. Alexandre Barbosa é graduando do curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, graduado como capoeirista pelo Grupo Capoeira Brasil e atual bolsista do Quilombolar através do PAIP. Como bolsista, desenvolve atividades voltadas à permanência de estudantes negros na universidade, assimilando autocuidado, cultura negra e discussão sobre as pautas raciais. É também facilitador dos treinos de capoeira ofertados pelo Núcleo, idealizador e editor do Ilá Podcast, que vocês estão ouvindo agora. Bem-vindo, Alexandre. É um prazer ter você aqui. Oi, Flávio, prazer é meu estar aqui em Quilombolar, né? Hoje, nessa função aqui, um tanto quanto inovadora para mim, mas muito contente por esse espaço de falar um pouco das atividades que a gente vem desenvolvendo aí. Que bom, que bom. É bem interessante ver você saindo dos bastidores, né? Vir aqui botar a voz também a jogo para falar um pouco aí sobre o que a gente faz, assim, as diversas coisas do Quilombolar. Em especial, essa parte, né? Voltada da sua bolsa, que é muito interessante. E já começando na pergunta, já que é uma tradição do podcast a gente começar as entrevistas falando um pouco sobre a trajetória do convidado, eu gostaria de ouvir um pouco sobre você nesses vários âmbitos, assim, como estudante, como capoeirista. Pois bem, como estudante, eu sou ex-aluno de escola pública, né, da periferia de Fortaleza. Eu tenho uma longa trajetória na academia, desde o meu primeiro curso, que foi Geografia pela UFC, enfim, passei por ProUni, até, enfim, conseguir chegar na nossa instituição, né, a Universidade Federal do Pará. E como capoeirista, minha trajetória começa bem, bem antes, né, quando eu tinha por volta dos meus 16, 15 anos, ainda dos projetos sociais que eu ofereci na escola, eu me filiei ao meu primeiro grupo, e peguei minha primeira graduação, enfim. E essas histórias vão se mesclando, né, assim, por incrível que pareça, num espaço que eu não imaginava, que ia ser o da universidade, que ia ser dentro de um curso de psicologia, enfim, que essas histórias de como estudante, como capoeirista, iriam se cruzar, né, com a minha seleção para ser bolsista do projeto Quilombolar, no primeiro edital de bolsistas que o projeto teve, no seu segundo ano de funcionamento, que foi 2020. Dos presentes lá, entre os estudantes de psicologia, eu era o único que tinha experiência com capoeira. Na verdade, à época, eu trabalhava informalmente, dava alguns treinos particulares, em algumas academias para algumas crianças, principalmente. E, enfim, estava uma situação meio complicada financeiramente. Eu estava pleitando algumas bolsas e dentre delas é tudo Quilombolar, né, que foi apresentado por um amigo meu, também membro do Quilombolar, mais antigo. Enfim, ele falou, pô, tem uma bolsa que eu acho que é muito tua cara, Alexandre, que é da psicologia, o grupo é voltado aos estudos das relações raciais e eles também vão desenvolver uma atividade com capoeira. Então, acho que tu tem grandes chances. Aí, enfim, eu fui atrás, teve a entrevista, né, e de fato
Eu ter sido capoeirista ajudou bastante na minha escolha, porque tinha essa atividade com a capoeira que o projeto tentava desenvolver desde o comecinho ainda, né? Mas já tinham alguns alunos, na época no modo presencial ainda, e então eu ficaria encarregado de dar suporte ao professor, né? Enfim, entre outras atividades da bolsa. Só que futuramente aí essa acabou ainda sendo uma das principais atividades como bolsista que eu ia desenvolver e tal, assim, além do podcast e outras coisas. Me chamou muita atenção, Alexandre, quando tu traz essa questão da psicologia trazer esse teu lado capoeirista, né? E ser uma surpresa pra tu. E eu acho que é muito interessante porque realmente, assim, às vezes a gente se surpreende com o que a psicologia traz pra jogo, né? Mas é muito interessante a gente pensar que o sujeito com seus vários âmbitos, né? Ele também abarca diferentes coisas e a psicologia pode usar essas diferentes coisas como ferramenta. E aí eu acho que a gente já pode entrar na pergunta, na segunda pergunta, que seria sobre tu trazer um pouco sobre como foi a idealização dos projetos, né, com os treinos de capoeira para os estudantes. Em especial, assim, como é que ele começa, quais os objetivos dele, né, dentro da área da psicologia ou não, ou outros objetivos. Pronto, Flávio. É, como ele começa, ele tem uma história, na verdade, anterior ao próprio treino de capoeira que o Quilombola oferta. Eu vou falar de uma história que, enfim, eu estou envolvido somente como ouvinte, né, que tem chegado até mim, então eu deixo logo as minhas ressalvas, caso minha memória me falte. Mas existia já, algum tempo atrás, um grupo de capoeira que treinava lá, do qual o Moiji, né, que é um dos nossos coordenadores, faziam parte e era os alunos do mestre Samurai, que, enfim, desenvolveu essas atividades de treino no CH. Esses treinos, eles pararam de acontecer, né? Enfim, a vida seguiu, né? Muito tempo depois, quando a professora Nara e o Moiji se reúnem para começar a pensar as atividades assim, ligadas ao quilombolar, então surge essa ideia de resgatar esses treinos de capoeira, né, e começar a ter essa aposta na capoeira como um dos instrumentos, né, assim, para atingirem os objetivos do projeto, né? Que no caso seriam quais, né? Assim, o quilombolar, eu falo assim, né, assim, que ele tem uns dois eixos, digamos, principais, assim. Um deles seria esse eixo que é formativo, né, assim, que é de qualificação profissional, enfim, que são os grupos de estudo, né, assim, os cursos que ele oferece, pesquisas que desenvolve, né, sempre atravessado com a questão racial, né, do racismo. E tem um outro eixo que também é o que está ligado a Bolsa Pipe, né, assim, que é esse lado de acolhimento, né, de incentivo, de ações que visem a permanência do estudante negro e também da cultura negra na universidade. Então, a capoeira surge mais ou menos nesse contexto, né? Como essa possibilidade de mesclar diversos sentidos próprios da capoeira, partindo desde uma prática de uma atividade física propriamente dita, como também de uma prática cultural que nos coloca, digamos assim, de frente a uma história, né? A capoeira tem essa possibilidade, seja pelas músicas, seja pelo próprio, assim, próprio ritualística ali de fazer uma roda de capoeira, tudo isso nos colocaria, então, assim, em caminhos de uma reconstrução histórica dessa arte, né? A música é muito responsável por isso, ela traz muitas histórias assim, de período de exploração, de revoltas, de pessoas que foram importantes tanto para a capoeira quanto para o movimento, para a religiosidade, e ela está lá presente, né? Assim, enquanto você faz uma atividade física, você também está se inserindo nessa história. Por um lado, cuidaria da saúde física dos estudantes, teriam lá, todas as suas atividades do dia a dia, um espaço para se exercitarem, como também esse espaço para a entrada numa profundidade de ressignificação, né, assim, de entendimento da história da cultura negra. E também, principalmente, assim, ainda nesse sentido da permanência, né, ter ofertado dentro de um espaço acadêmico, né, que a gente sabe que historicamente é construído por certas matrizes coloniais, né, assim, por matrizes ocidentais, e com isso também traz todo
o que seria a cultura, né, assim, para ser ofertada para os alunos. E a gente tem esse espaço também, né, assim, da capoeira, que é algo que, embora assim, né, até seja reconhecido como patrimônio histórico, nós não temos, se a gente for comparar vôlei, futebol, xadrez, diversas outras coisas que a universidade financia, apoia, estruturas para isso, né? E nós temos a capoeira, né? Assim, como esse espaço de resistência, esse espaço de afirmação de uma identidade cultural. Nesse sentido, também acaba mesclando o que é direcionado aos estudantes em geral, como também o que acabou sendo direcionado pela minha presença como bolsista de capoeiristas. Então, como eu disse na pergunta anterior, assim, eu entrei para dar um suporte, posteriormente a capoeira acabou assumindo assim, as principais atividades que eu desenvolvo com a Bolsa, que foi justamente no ano de 2020 que eu entrei como bolsista e, enfim, a gente tinha começado a organizar uns eventos de apresentação, né, do treinos de capoeira que ia ter lá, a gente ia ter um roda de conversa, um bate-papo com os estudantes lá na cantina e tal, para divulgar, para falar da capoeira, para colocar, enfim, situar ela naquele espaço. E daí estourou a pandemia. Os treinos tiveram que ser interrompidos, a gente acho que não conseguiu chegar a ter o primeiro treino de 2020, e como eu tinha essa experiência toda de capoeira, e na época até tinha uma aluna minha especial que eu continuava acompanhando com treinos remotos, aí a professora deu essa ideia, né, de que por que não continuarmos ofertando os treinos de capoeira assim online, né, já que temos essa possibilidade através do bolsista. Aí daí esses treinos passaram a ser online, né, assim, e a capoeira vem desempenham desde então assim, um papel significativo dentro do nosso projeto, né? Como eu disse, né, que o quilombola ele tem esses dois eixos, né? Um que é meio que formativo e um que também é do acolhimento ligado à permanência do estudante negro. Eu, como bolsista, também estaria inserido nessa mesma dinâmica, né? Ao passo que no acolhimento eu posso citar, por exemplo, assim, o apoio financeiro da bolsa, né? Assim, eu posso citar, pela primeira vez, ter professores, orientadores, estar no grupo eminentemente negro. Isso, para um estudante negro, para um estudante de periferia, é super importante. Assim, ao menos eu, quando tive essa percepção de que, gente, olha isso. Na época era final de curso, né? Tivemos a pandemia, bagunçou um pouquinho, mas na época já era o começo do final do curso, né? Só, enfim, somente nesse trecho específico da minha trajetória acadêmica que fui ter, né, uma professora negra, um grupo e principalmente as discussões, articulações entre psicologia e as temáticas raciais, né, super ignoradas em outras instituições e em algumas abordagens. E esse lado formativo. Eu, como estudante de psicologia dentro do espaço do quilombola, eu deveria estar ligado, né, a atividades de formação, de estudos sobre as relações raciais, mas aí, como capoeirista, né, também se colocou essa mesma necessidade de, então, fazer uma formação, alinhar qual era a ideia que o quilombola tinha com a capoeira, né? Então, nesse sentido, a gente começou a fazer, enfim, leitura sobre as funções no ambiente pedagógico, né? Assim, enfim, nesse processo a gente acabou até fazendo um curso, né, chamado Capoeira na Luta Antirracista, e foi um curso super massa, porque a gente pôde, enfim, partir desde da Grada Quilomba, assim, que estava, eu lembro nas referências desse curso, falando sobre a história do silenciamento, entrando assim, no estudo sobre a formação assim, da sociedade brasileira, enfim, passando por um estudo específico da capoeira, tudo isso para poder articular assim, esse papel da capoeira nessa luta, né? Nesse não deixar se calar, de evitar esse apagamento histórico. Enfim, desde então, acho que é mais ou menos por aí que a capoeira tem se colocado com os objetivos do projeto, né? De ser esse espaço que, ao mesmo tempo, oferece um espaço de cuidado, mas também como esse espaço que marca a presença de uma prática negra na universidade, né? Assim, como uma prática que coloca você, enfim, em caminhos de ressignificação histórica, assim, de entendimento. Bom, Alexandre, eu acho que até agora a gente falou um pouco da Bolsa Paípe pelo Quilombola, focando um pouco mais na questão da capoeira,
Mas também talvez fosse interessante a gente falar sobre as outras ações, né? Que pensam em incentivo à permanência de estudantes da cultura negra na universidade, né? E que são desenvolvidos pelo Quilombola. Eu gostaria também que tu trouxesse um pouco sobre como estão havendo essas atualizações, né, para esse modelo remoto, já que a gente tem passado por esse momento pandêmico. Todas as nossas atividades atualmente, elas vêm sendo desenvolvidas no modo remoto, né? Assim, tanto pelas necessidades do cumprimento, né, assim, das medidas que a universidade tomou, como também para a manutenção das nossas propostas de atividades, né? Assim, eu posso citar como exemplo o nosso grupo afetivo, né, que, assim, que é o coração do Quilombolar, é onde há o encontro dos estudantes, onde a gente não só discute, né, as questões teóricas, assim, ligadas à psicologia, ligadas às questões raciais, mas como também é um espaço de troca de afetos. Assim, é um espaço onde você encontra lá outros estudantes negros e discute temáticas do dia a dia, ligadas à racialidade ou não. Então, isso é extremamente necessário que continuássemos, né? Então, foi ela e a capoeira foram as primeiras atividades que a gente foi reorganizando para esse modelo remoto. Mas desde então, todas as outras, né, a gente deu conta, assim, inclusive desenvolveu coisas específicas, assim, que desse momento de pandemia, a gente fez cursos de extensão online, treino de capoeira, o grupo popular afetivo, enfim, tudo vem sendo remoto, né? E, assim, quanto às atividades ligadas à permanência, não só dos estudantes, mas também da cultura, a capoeira é o comecinho, né? Assim, é a primeira atividade com quem eu me ligo, lá, o Quilombolar, no meu primeiro ano de bolsa, foi em 2020, estou no segundo ano como bolsista do projeto, um momento pandêmico, que todo mundo está dentro de casa, né? Menos espera-se que esteja dentro de casa. Mais do que nunca, né? A atividade esportiva, a atividade física, manter um grupo lá, um convívio, né? As interações sociais, mesmo que virtualmente, assim, foram extremamente necessárias. Mas também daí, pelo próprio desenvolvimento das atividades, demandas que vão surgindo do projeto e as ideias, a gente foi desenvolvendo outras atividades, né? Posso citar o ILA aqui, né? Assim, acho que como a segunda coisa mais importante assim, que eu consegui desenvolver desenvolver no sentido de que eu falo de chegar lá no grupo, chegar na professora e falar, olha, pandemia, a formação do pessoal, não sei o que, não sei o que. Aí até o pessoal toparem, tipo, conseguir montar a equipe com Flávio, Rayane, Edivan, botar cronograma que parte muito nesse sentido também, né, assim, de continuar os debates, né, assim, conseguir levar esse debate à comunidade acadêmica, mas não só a ela, de uma maneira que não seja muito conteudista, que não seja muito pesada. A gente sabe, assim, com estudantes de psicologia, com estudantes no geral, a sobrecarga que a gente está tendo devido a esse momento pandêmico, né? Então a gente achou que o podcast seria essa coisa mais leve de levar essa discussão, de fazer as pessoas continuarem sabendo nossa existência ali, já que a gente não tem mais uma presença física, né? A gente agora está circulando nas redes. Mas, assim, vão muito mais além do que essas, né? Eu estou citando essas duas, a capoeira e o Ilá, né? Assim, como ligadas à discussão, à permanência, ao cuidado, mas o Quilombola tem outras ações. Eu posso citar como exemplo, o Momento Quilombo de Ali, que também faz parte do ILAR, e que ele é referência a uma outra atividade nossa, muito ligada à questão da cultura, né? Que é o Quilombo de Ali, que é um grupo de leituras, que a gente discute obras de autores negros, que tem esse sentido, né, de a gente poder estar ali lendo literatura de um autor negro, fugir dessa perspectiva clássico, europeu, e ofertar esse espaço dentro da universidade para que as pessoas possam se identificar, né? Assim, possam conhecer, né? Possam trocar suas experiências. E também eu posso citar, essa é a mais recente, que diz muito assim, sobre a proposta do Quilombolar, que é um curso vivencial de Mindfulness, né? Que o projeto vem ofertando para os alunos, em geral, em parceria com a PRAE, né? A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que, enfim, nesse momento pandêmico, vem muito no sentido de promover, né, utilizar, criar estratégias de cuidado dos estudantes, mas que também tem o seu, digamos, lado acadêmico, que também visa ser uma pesquisa, né, de como
que essas práticas podem estar se relacionando com as experiências de racismo vividas pelos estudantes, né? Como elas podem chegar a aliviar a ansiedade, né? As questões que daí podem surgir. Então, acho que é muito nesse sentido, Flávio, se fosse para fazer um resumo, assim, de que a gente manteve o compromisso com as suas atividades, remanejamos o modo remoto, criamos inclusive o ILA, né, para dar suporte a essas nossas demandas, nossos objetivos. Para complementar, Alexandre, eu queria perguntar para você quais você acha que são os impactos desses projetos dentro da universidade com os alunos. O principal impacto que eu vejo, eu acho que é esse lugar de afirmação de uma presença. Obviamente que existem dentro do departamento outros núcleos, né, que discutem as questões raciais, mas que ele é o único núcleo específico a isso, né, que diversas outras discussões são feitas, mas sempre atravessadas por essa temática, principalmente. Então, acho que esse é uma coisa que eu destacaria, né? Essa função de algo que é dedicado a essas questões e que não tratam somente da questão de acolhimento do estudante de estratégias, mas que, de modo geral, tanto pelo acolhimento, né, que o estudante é acolhido, tem um grupo identificado, que tem contato com teorias que provavelmente o colocarão também para refletir sobre sua história de vida, sobre suas questões, enfim, levaram questões para a terapia, né, se ele estiver fazendo. Também tem um sentido formativo muito grande, né, assim, porque pensa na qualificação profissional. Os alunos, quando estiverem formados, eles, quando forem atuar, seja lá qual for o campo, na clínica, na educacional, eles não vão trabalhar simplesmente com pessoas brancas ou indígenas, então eles precisam ter esses conhecimentos, né, esses recortes, né, para ter uma qualificação apropriada, né, uma atuação apropriada para o campo onde ele for trabalhar. Outro impacto que eu vejo muito significativo, né, assim, é esse da permanência em si, né, assim, o projeto seja com capoeira, seja com lombogiale, seja através dos cursos, ele tem muito esse sentido de afirmação cultural, né? Assim, que, como eu citei um pouco anteriormente, né? Assim, se a gente for pegar as atividades ofertadas pela UFC, né, enquanto apoio, incentivo financeiro e tal, a gente não encontra a capoeira, a gente vai encontrar a capoeira como dentro de um projeto, né, assim, ligado às questões raciais e que aposta nela como um instrumento. E, enfim, essas questões da racialidade são discutidas, né, assim, de diversas formas, não só acadêmicas. A gente consegue ofertar-se para a comunidade, e aqui eu digo assim, nem só a comunidade acadêmica. Se eu for citar, por exemplo, o curso sobre capoeira, a gente conseguiu juntar no mesmo espaço mestres de capoeira, estudantes de psicologia e capoeiristas para poder discutir sobre essas questões. Posso citar também o curso da Sombor Fufomé, né, que a gente fez baseado no livro dela, que a gente começa então a discutir, a refletir sobre os nossos modos ocidentais de vida, comparar e assim, conhecer outros modos assim, de pensamento da sociedade, outros valores, sabe? Então, esse papel é muito importante para a gente dar novos rumos para a trajetória acadêmica, seja a trajetória acadêmica em termos gerais da organização da universidade, do que a gente tem de laboratórios, o que a gente tem de pesquisa, o que a gente tem de ações voltadas para os estudantes, né, ação de cuidado, como também da própria trajetória pessoal do estudante, né? Uma vez que consegue acolher os estudantes, consegue dar significados, consegue fazer entender justamente essa, enfim, relação de dominação cultural que a gente possa citar assim, que existe em alguns espaços. Eu vejo muito nesse sentido, Flávio, essa importância desse projeto. Assim, e se fosse falar em termos pessoais, do que eu vejo dos impactos desse projeto específico, para mim, eu acho que foi eu posso citar assim, como se minha graduação tivesse começado de novo, sabe? Como se, de repente, somente ao participar do Quilombola, como estudante negro, assim, que eu tivesse, de fato, encontrado um lugar na universidade, sabe? E eu falo disso no sentido de que a universidade, principalmente para pessoas da periferia, assim, é um ambiente muito diferente do habitual em que a gente está inserido, entendeu?
E a gente ter esses espaços que, por exemplo, ofertam uma capoeira, que discute outro modo de vida, entende? Que se atenta para essas questões, por si só já é um ambiente acolhedor. Bom, Alexandre, eu sinto dizer que a gente está se encaminhando para o final da nossa entrevista, né? Mas antes disso, eu queria passar por uma pergunta que talvez você tenha falado um pouco nos outros momentos, né? Mas trazer aqui mais destacado sobre como é ser bolsista do Quilombola. A sua perspectiva de estar olhando também como aluno para as atividades que o núcleo desenvolve. Olha, Flávio, tem sido muito, muito, muito massa, muito gratificante esses anos de bolsista. Enfim, me desenvolveu muito profissionalmente. A gente sabe que nossa sociedade tem diversos, enfim, mecanismos de opressões com diversos estratos sociais diferentes, mas eu acho que quando a gente pauta a raça, a gente está falando, digamos assim, desse recorte, né, assim, que atravessa toda a nossa história, né, que envolvem questões de gênero, de sexualidade, de estratos sociais, todos eles têm esse atravessamento pelas questões raciais. Então, nesse sentido, tem contribuído muito para a minha formação como psicólogo, mas, principalmente como estudante, assim, acho que foi fundamental, de fato, para a continuidade do curso não de qualquer maneira, né? A continuidade do curso de maneira saudável, de uma maneira qualificada, nos dois eixos, né, que eu tanto citei no Quilombola, foram experiências fantásticas, assim, de literaturas que eu acho que provavelmente eu não teria tido acesso, assim, menos formalmente pela universidade, né, se não fosse através do Quilombola, né, eu acho isso super importante. Das questões de identificação como estudante negro, tem algo muito mais além do que a qualificação, né, do que a gente vai oferecer para a sociedade quando a gente for trabalhar profissionalmente. E acho que como estudante, aí sim eu acho que é muito maior assim, a importância que o projeto teve na minha trajetória, né, assim, de me possibilitar, em um certo momento da minha caminhada acadêmica, parar e dizer assim, opa, como assim nunca vi essas questões aqui antes, né? De ter um grupo onde eu me senti acolhido, de ter pessoas próximas a mim, enfim, que formei laços. Enfim, foi uma ressignificação acadêmica também, uma ressignificação na minha trajetória. Eu acredito que se não fosse pelo Quilombola hoje, teria uma outra formação. É muito nesse sentido, assim, sabe? De poxa, algo muito, muito massa vem se construindo dentro do Quilombola, assim. Sempre a professora Nara e Moigi sempre citam isso, né? Assim, nesse lugar de romantização de um projeto que vai revolucionar a universidade. Mas ele é em si já esse movimento, né, de modificação que a universidade vem passando, né, assim, dos professores negros que já estão assumindo, de estudantes negros que estão ocupando cada vez mais o espaço e que disso sempre vai surgir novas demandas, sabe? E eu fico muito contente de estar podendo contribuir, né, assim, para esse projeto, para essa causa, digamos assim, de certo modo, sabe que, enfim, tem muitas coisas, muitas questões ainda ligadas assim, ao racismo dentro da universidade, mas que também já há muitas mudanças. É nesse sentido que o Quilombola se coloca, né, dentro dessas mudanças que estão acontecendo. Me sinto contente de saber que sairei um psicólogo que teve essas experiências, que teve contato com esse grupo, e aí manter, que eu acho que tem muitas coisas muito massas ainda que vão surgir daí. E isso é questão de tempo. Cada vez mais o povo negro, né, começar a ocupar esses espaços, começar a ocupar esses lugares de saber. É por aí, de fato, que uma mudança significativa vai acontecer. Quando projetos como esse, quando essas questões estiverem muito mais naturalizadas, a gente tanto vai ter um ganho na sociedade, né, assim, como também profissionais qualificados para essa demanda. Bom, Alexandre, encerramos por aqui a nossa conversa. Eu agradeço a sua participação. E para finalizar assim de verdade, né, o programa, eu queria pedir para você mandar uma mensagem, uma dica, ou algo que você queira falar para os nossos ouvintes. Pois bem, Flávio, eu fico muito contente, né, de ter tido esse espaço aqui, de falar um pouco das atividades da Bolsa.
A gente está no começo do semestre, né? Tem alguns alunos que estão entrando aí no curso. Espero que eles tenham a oportunidade de ouvir esse EP, os anteriores, nos acompanhar. E além daquele clássico de nos seguir na rede, acompanhar o podcast, nossas atividades, também queria usar esse espaço para dizer que os treinos de capoeira estão com vagas abertas, certo? A gente, esse semestre, está fazendo uma consultoria, pensando nesse sentido de conseguir acolher o máximo de estudantes. Nós estamos ofertando 3 horários, né? Então, na hora da inscrição, os estudantes vão colocar os horários disponíveis e os horários que conseguirem juntar mais estudantes será o horário da nossa turma nesse novo semestre. Então, é isso, certo? Acompanhe todas as atividades no Instagram, tem muita coisa, tanto no sentido, enfim, da cultura, da permanência, como também de formação. E quem tiver interesse, se inscreva nos treinos de capoeira, que está muito massa. A turma que está atualmente está desenvolvendo bem. A gente espera conseguir colocar mais estudantes nessa roda. Encerramos aqui a nossa conversa com o Alexandre Barbosa. Alexandre, agradeço mais uma vez a sua participação. E quero dizer para os ouvintes que, para ficarem sempre atualizados nos nossos debates, acompanhem as nossas redes sociais. O Quilombolar UFC no Instagram e no YouTube e assine o Ilá Podcast no seu agregador de podcasts. Obrigado por ouvirem. Ilá!